O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 26 ao capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Reflexão. Os capítulos 15 a 17 do Evangelho de João vão além do contexto da ceia. Jesus, nesses textos, refere-se à ação do Espírito na vida dos discípulos, depois da sua ressurreição. A passagem de hoje pode ser dividida em 3 partes. Primeira, a ação pós-pascal do Espírito Santo, o defensor, o Espírito da verdade, dará testemunho de Jesus, agindo por meio do testemunho dos apóstolos. Segundo, exortação de Jesus à firmeza na fé. Os discípulos se encontrarão diante de muitos desafios, serão expulsos e perseguidos até a morte por quem pensa estar glorificando a Deus. Mas não devem se deixar abalar na fé, fizeram o mesmo com Jesus.
Terceira, agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. João capítulo 15, versículo 3. Perseguirão a comunidade dos discípulos porque não sabem quem é Jesus. A ideia que têm de Deus não é do Deus anunciado por Jesus. Ora, o Pai de Jesus é o Deus da vida. Seus servidores e adoradores não matam, não cultivam a morte e a violência em nome da fé. Mas e quanto a nós? Será que já conhecemos ao nosso Pai do céu? E a Jesus Cristo? Como temos demonstrado isso? Praticando o amor para com o nosso próximo? Ou praticando a discórdia? Dividismos, partidismos, ataques, ofensas, desrespeitando a opinião alheia, etc. Será que realmente achamos que somente nós temos razão? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.